falando sobre erros de profissionais, a má formação desses médicos, rotina estressante, falta de estrutura para trabalhar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. São fatores que, sem dúvida, podem sim levar médicos a cometer erros e erros gravíssimos e irreparáveis, muitas vezes, né? E no meio disso tudo, quem paga a conta, claro, são os pacientes. Aos 15 anos, Ionara teve que amputar uma das pernas. A cirurgia aconteceu no Hospital Estadual Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro. Segundo a família, os médicos teriam esquecido de tirar um pedaço do osso. A adolescente sente fortes dores e não consegue usar a perna mecânica. Eu quero voltar a fazer o esporte que eu fazia, quero voltar a sair com os meus amigos, voltar a jogar futebol, poder correr. Não precisar de muleta, quero tocar violão, quero fazer as coisas que eu fazia. Ionara terá que fazer uma nova cirurgia para corrigir o possível erro médico, mas enfrenta um outro problema, não consegue vaga nos hospitais públicos do Rio. Eles agora se negam, né, dizendo dessa forma, que não é uma emergência e que não há vaga e não existe um outro lugar no momento para me levá-la que chegue de imediato, daqui a uma semana ou 2 semanas ela vai fazer essa cirurgia. No Rio, o maior número de denúncias de erro médico é feito por mulheres que perderam os filhos ou sofreram lesões ao dar à luz. O que era para ser um momento feliz para Lília acabou virando o início de um drama. O bebê era muito grande. Segundo ela, os médicos forçaram o parto normal a ponto de causar uma lesão grave na criança. A pequena Lívia perdeu o movimento de um dos braços. Ele só falou isso pra mim, desculpa, e foi embora. Hoje, com 2 anos, a menina faz fisioterapia 2 vezes por semana, mas ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Ela vê os dois meus sobrinhos brincando. Enfim, às vezes ela quer levantar a mão e não pode. A grande maioria dos erros médicos acontece em hospitais públicos aqui do Rio. Representam quase 80% dos casos. Para o Sindicato dos Médicos, a má formação, a rotina atribulada e a falta de estrutura para trabalhar colaboram para que esses profissionais cometam falhas absurdas e que muitas vezes deixam sequelas irreversíveis. Com uma câmera escondida, o nosso produtor flagrou a situação precária na emergência do Hospital Estadual Rocha Faria. Pelos corredores, pacientes deitados em macas aguardando atendimento. Essa realidade se repete nas unidades de pronto atendimento que foram criadas para desafogar as grandes emergências. São poucos médicos para atender um número cada vez maior de pessoas. É uma só para atender os pacientes que estão internados lá atrás, dessas emergências que chegam aqui, entendeu? Entendi. Então o médico não tem. Como os salários são muito baixos, a fixação desse médico na rede é muito difícil, o êxodo é muito grande, as equipes estão quase todas desfalcadas daquelas especialidades que são obrigatórias e o governo agora tenta fazer opção pela substituição dessa mão de obra ausente pela mão de obra terceirizada que não é submetida ao concurso público e muitas vezes são profissionais que não estão devidamente qualificados para o atendimento à população. Enquanto a saúde pública adoece e as filas crescem nas emergências, o número de ações por erro médico aumenta na justiça. Há 20 anos, depois de perder um rim numa cirurgia mal sucedida, Célia criou uma associação de vítimas. Ela alerta sobre a necessidade de juntar provas que possam comprovar a negligência ou a imperícia médica. Eu sempre peço que as pessoas tenham que ir ao hospital, pegar a cópia do prontuário, fazer um relatório daquilo que aconteceu. Então eu vejo de todos os exames anteriores e posteriores ao fato. Aí faço uma análise. Depois, se eu verificar que tem alguma chance, eu aí entro com a ação. Os processos podem demorar anos até que a vítima seja ressarcida pelo erro, mas as consequências são para sempre. Você vai para o hospital confiando no médico, aí o médico pega e erra. E acaba destruindo mais uma parte da sua vida. Depoimento, hein? Como se não bastasse, o Hospital Estadual Albert Schweitzer sequer conseguiu encontrar o prontuário da menina Ionara. Pediu mais tempo por uma posição oficial, Roberto. Mais tempo, inacreditável.